Corinthians se mexe nos bastidores e vai atrás de reforço de peso para o gol. Jogador experiente, com passagens por clubes grandes, entra no radar do Timão. Negociação pode avançar nos próximos dias. E diretoria acredita em final feliz. Posição é tratada como prioridade e não me agrada. Confira. Cavadinha desperdiçada incomoda Dorival Júnior, que promete ter conversa com Memphis Depay após derrota do Corinthians. Com o pênalti perdido de Memphis Depay, Timão foi derrotado por 2-1 de virada para o Mirassol. Dorival fala sobre a derrota do Corinthians. Após a virada sofrida por 2-1 diante do Mirassol, na noite deste sábado 10, o técnico Dorival Júnior lamentou o novo apagão defensivo do Corinthians no segundo tempo. O jogo, disputado no estádio José Maria de Campos Maia, repetiu um roteiro que o treinador já havia alertado durante a semana. Pela segunda vez, um jogo vira no início do segundo tempo e nos desestabiliza. Isso não pode se repetir. Trabalhamos esse ponto, inclusive no intervalo, pedindo mais atenção e dinamismo na volta. Mesmo assim, sofremos o gol e perdemos o controle da partida, disse Dorival, citando também o empate com o América de Cali no meio da semana. A cavadinha de Memphis gera incômodo. De acordo com o treinador, a equipe adversária voltou mais agressiva e expôs fragilidades que desorganizaram o Corinthians. O jogo ficou muito aberto. Sofremos um desequilíbrio e precisamos corrigir isso com urgência, alertou. O técnico também comentou a cobrança de pênalti desperdiçada por Memphis Depay, que tentou uma cavadinha ainda no primeiro tempo, com o placar em 0-0. O goleiro Walter fez a defesa e a chance clara de abrir o placar foi desperdiçada. Dorival evitou críticas públicas, mas afirmou que o lance será discutido internamente. Eu costumo conversar com o grupo com calma depois do jogo. Vamos ouvir o Memphis, entender a escolha dele. Não é sobre apontar culpados, mas sim sobre corrigir coletivamente. Situação no Brasileirão Betano e próximos desafios. A derrota marcou o quarto revés do Corinthians nas primeiras 8 rodadas do Brasileirão Betano. Com apenas 10 pontos, o Timão ocupa a parte intermediária da tabela e corre o risco de cair posições ao fim da rodada. O próximo compromisso da equipe será na quinta-feira, 15, às 19 horas, horário de Brasília, contra o Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians precisa vencer para seguir com chances de classificação no torneio continental. Yuri Alberto do Corinthians é o primeiro jogador do clube a participar de 30 jogos em 2025. Yuri Alberto completou 30 jogos em 2025, sendo o único jogador do Timão a atingir tal feito. O Corinthians empatou em duelo pela Copa Sul-Americana. Na noite da última terça-feira, 6, o Corinthians de Dorival Júnior enfrentou o América de Cali pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neoquímica Arena. A partida terminou com o placar de 1-1. Com isso, o Alvinegro continua no terceiro lugar do Grupo C do torneio continental, somando 5 pontos em 4 rodadas da fase de grupos. Yuri Alberto atingiu 30 jogos no ano. Yuri Alberto iniciou a partida do Sul-Americana entre os titulares do Corinthians e completou 30 jogos em 2025. O camisa 9 é o único jogador da equipe alvinegra a atingir tal feito até o momento. Dos 30 confrontos disputados, o atacante conta com 11 gols, 17 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Os números representam que o Timão tem 64,44% de aproveitamento quando Yuri entra em campo. Vale ressaltar que em apenas 24 desses duelos o atleta foi titular. Ao todo, foram aproximadamente 2.096 minutos jogados, sem contar acréscimos, uma média de 69 minutos por partida. O segundo jogador com mais jogos no Corinthians é Romero, com 29 e 6 gols marcados. Já em terceiro lugar está o peruano André Carrillo, que balançou as redes 2 vezes em um duelo a menos que o paraguaio. Em seguida, aparece Memphis Depay, com 25 partidas e 6 gols. Thales Magno, 5 gols, e José Martínez, 1 gol, dividem o quinto lugar da tabela, com 24 jogos no ano de 2025. Dorival Júnior revela conversa com Diego Palacio, explica sumiço do jogador no Corinthians. O jogador sumiu das escalações recentes do Timão e situação foi explicada pelo técnico Dorival Júnior, que chegou recentemente ao time. Mudanças movimentam o Corinthians. O Corinthians vem criando uma nova identidade desde a chegada do técnico Dorival Júnior. O comandante tem realizado uma série de mudanças na equipe alvinegra. Uma das ausências entre os titulares é a do lateral Diego Palacios, situação que foi sentida pelos torcedores do Timão,
que pode ter um novo feito. Porém, tudo isso foi planejado pelo comandante. Em entrevista, Dorival, que se envolveu nas negociações do clube, apontou que conversou com o jogador e explicou a situação para o jogador, que vem sendo observado desde então por toda a comissão técnica do Corinthians. O que Dorival falou sobre Palacios? Após o empate em 1-1 com o América de Cali, o comandante foi sincero e explicou que conhecia os outros laterais da equipe e que, por isso, optou por escalar estes antes de Palacios. Abre aspas. Eu conhecia um pouco mais os outros três. Corinthians mira Santos e movimenta os bastidores em busca de reforço experiente para o gol. Mesmo com a permanência assegurada de Hugo Souza, o Corinthians segue atento ao mercado e já tem um alvo definido para reforçar o elenco, o goleiro Santos, atualmente emprestado pelo Fortaleza ao Atlético PR. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o clube do Parque São Jorge estuda a contratação do experiente arqueiro, que já passou por Flamengo e Atlético, e agora aparece como uma alternativa viável para ser o reserva imediato de Hugo. A diretoria corintiana entende que, apesar da segurança oferecida por Hugo, é necessário contar com um nome de confiança no banco, alguém com bagagem e capacidade de assumir a titularidade se necessário. E Santos, mesmo sem muito espaço no Atlético PR, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele tem um currículo respeitável, com passagens por clubes grandes e títulos importantes, além de já ter sido titular com técnicos como Dorival Júnior e Fabinho Soldado, o que reforça sua credibilidade. O Fortaleza, dono dos direitos econômicos do jogador, não deve criar empecilhos para uma eventual saída, e o Atlético PR, por sua vez, também não demonstra intenção de mantê-lo no elenco após o fim do empréstimo. Santos, inclusive, disputou apenas uma partida desde que chegou ao Furacão, o que indica que o goleiro está fora dos planos da equipe paranaense. Isso abre espaço para uma negociação tranquila, sem grandes obstáculos financeiros, o que agrada bastante a diretoria alvinegra. Vale destacar que, de acordo com fontes próximas à presidência do clube, não há qualquer proposta por Hugo Souza no momento. O arqueiro continua como peça-chave do elenco e a diretoria não tem planos de negociá-lo. A movimentação por outro goleiro parte da necessidade de qualificar o grupo e garantir segurança em caso de imprevistos, não de substituí-lo. E é justamente aí que o nome de Santos ganha força. Além do reforço para o gol, o Corinthians também segue em busca de um lateral direito, outra posição vista como carente no elenco. Mas, no momento, a prioridade está mesmo no fechamento com um goleiro que tem experiência, perfil de grupo e que aceite o desafio de vestir a camisa do timão mesmo começando como segunda opção. Santos, pela história que tem, pelo custo mais acessível e pela situação atual no Atlético e no Fortaleza, desponta como o nome ideal. As conversas devem se intensificar nos próximos dias. E se tudo caminhar como esperado, o goleiro pode ser o próximo a desembarcar no Parque São Jorge para reforçar o elenco do Dorival. O Corinthians precisa negociar com o Fortaleza, clube que detém os direitos econômicos do experiente arqueiro. Fora dos planos do Leão do PC, resta saber se o Atlético PR estaria interessado em encerrar o empréstimo antes do combinado. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do goleiro Santos para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.